Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 23. Olana estava na sala de Richard. O vazio austero do aposento a deixava nervosa. Gostaria que houvesse quadros, ou livros, ou bonecas russas para os quais pudesse olhar. Mas só havia uma pequena foto do vaso de cordas de Igbo Ukwu pendurado na parede, olhando para ela, quando Richard entrou. O sorriso inseguro que ele trazia nos lábios suavizava seu rosto. Às vezes, ela se esquecia de como ele era bonito, naquele seu jeito loiro de olhos azuis. Falou imediatamente. Olá, Richard. Sem esperar resposta e ignorando o breve período de silêncio que, em geral, segue um cumprimento. Acrescentou. Você foi ver Kainene no último fim de semana? Não fui. Seus olhos evitaram os dela e se concentraram na peruca reluzente. Fui até Lagos. É que Sir Winston Churchill morreu. O que aconteceu foi burrice de ambas as partes, disse Olana, reparando que as mãos dele tremiam. Richard fez que sim. Claro. Kainene não perdoa com facilidade. Não faria o menor sentido contar para ela. Claro que não. Richard ficou uns momentos em silêncio. Você estava com problemas emocionais e eu não devia ter... O que houve precisou de 2 pessoas, Richard, disse Olana, e de repente sentiu desprezo pelas mãos trêmulas, pela timidez pálida e pela vulnerabilidade que ele exibia tão francamente enrodilhada em torno da garganta, feito uma gravata. Harrison entrou com uma bandeja. Trago bebida, Sir. Bebida? Richard virou-se, num movimento súbito, e Olana ficou aliviada de não haver nada muito perto dele. Caso contrário, teria sido derrubado. Não, na verdade não. Você quer tomar alguma coisa? Estou de saída, disse Olana. Como vai, Harrison? Muito bem, madame. Richard seguiu-a até a porta. Eu acho que devíamos manter tudo normal, disse ela, antes de sair apressada para o carro. Perguntava-se se não tinha sido melhor ser menos teatral e dar a ambos a oportunidade de conversar com calma sobre o que acontecera, mas teria adiantado muito pouco trazer à tona o lixo do dia anterior. Ambos queriam o que aconteceu e ambos desejavam que não tivesse acontecido. O que importava agora é que ninguém jamais ficasse sabendo. Surpreendeu a si própria, portanto, quando contou ao Denibo. Ela estava deitada e ele sentado na beira da cama. Pensava no quarto mais como sendo dele que dos 2. E era a 2ª vez que dormiam juntos desde que fora embora. Ele estava pedindo a ela por favor para voltar. Vamos casar, disse ele. Aí então mama nos deixa em paz. Talvez tenha sido o seu tom cheio de si, ou a maneira óbvia com que continuava contornando a responsabilidade e culpando a mãe que fez Olana dizer: Eu dormi com Richard. Não. O Denibo parecia incrédulo, balançando a cabeça. Dormi. O Denibo levantou-se, foi até o armário e olhou para ela, como se não tivesse condições de estar mais perto, por temer o que faria se estivesse. Tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz. Ela sentou na cama e percebeu que a desconfiança os acompanharia para sempre, que a descrença sempre seria uma opção para eles. — Você sente alguma coisa por ele? Perguntou o Denibo. — Não, disse ela. Ele voltou e sentou-se ao seu lado. Parecia dividido entre atirá-la para fora da cama e puxá-la mais para perto, mas depois se levantou de chofre e saiu do quarto. Mais tarde, quando bateu na porta do escritório dele, para dizer que estava indo, o Denibo não respondeu. De volta ao apartamento, não parava de andar de um lado para o outro. Não deveria ter contado o que se passara com Richard, ou deveria ter dito mais, que lamentava ter traído Kainene e a ele, mas que não lamentava o ato em si. Devia ter dito que não tentara uma vingança cruel, nem quisera marcar pontos, e que o ato assumira um significado redentor para ela. Devia ter dito que o egoísmo a libertara.
A batida sonora na sua porta, na manhã seguinte, a encheu de alívio. Ela e Odênibo iriam sentar e conversar direito, e desta vez não deixaria que ambos ficassem girando em círculos sem se confrontar. Porém, não era Odênibo. Edna entrou chorando, os olhos vermelhos e inchados, para lhe dizer que os brancos tinham posto uma bomba na igreja batista de sua cidade natal. 4 meninas haviam morrido. Uma delas era a colega de sua sobrinha. Eu a vi quando fui para casa 6 meses atrás, disse Edna. 6 meses atrás, eu vi a menina. Olana fez chá e sentou-se ao lado de Edna, os ombros se tocando, enquanto ela chorava com arfadas tão altas que parecia estar sufocando. O cabelo não tinha o costumeiro brilho oleoso, parecia o pelo fosco de uma velha vassoura. Ai, meu Deus, disse ela, entre soluços. Ai, meu Deus. Olana estendeu várias vezes a mão para apertar seu braço. A crueza daquela dor a deixou impotente. Trouxe o desejo de poder alcançar o passado e reverter a história. Por fim, Edna adormeceu. Olana pôs delicadamente um travesseiro sob sua cabeça e sentou-se, pensando em como um único ato podia reverberar através do tempo e do espaço e deixar manchas que nunca mais poderiam ser lavadas. Pensou que a vida era efêmera e que o melhor era não optar pela tristeza. Ela voltaria para a casa de Odênibo. Eles jantaram em silêncio na primeira noite. A mastigação de Odênibo a irritou, a bochecha cheia e os movimentos do maxilar, moendo a comida. Ela comeu pouco e a todo momento olhava para sua caixa de livros na sala. Odênibo estava concentrado em separar sua galinha do osso e, uma vez na vida, comeu todo o arroz, até limpar o prato. Quando finalmente resolveu conversar, falou do caos na região ocidental. Eles jamais deveriam ter reinstalado o Premier. Por que agora se espantam com os bandidos que queimam carros e matam os adversários em nome das eleições? Um bruto corrupto sempre vai se comportar como um bruto corrupto, disse ele. Mas ele tem o apoio do primeiro-ministro, disse Olana. É o Sardauna que está no comando. O sujeito está dirigindo o país como se fosse um feudo muçulmano dele. Nós ainda estamos tentando ter um filho? Por trás das lentes, os olhos dele pareciam espantados. Claro que estamos, disse. Ou não estamos? Olana não respondeu nada. Uma tristeza enevoada tomou conta dela ao pensar no que tinham permitido acontecer entre eles. E, no entanto, havia uma nova emoção de frescor. Era um relacionamento em termos diferentes. Não estaria mais sozinha na luta para preservar aquilo que partilhavam. Ele se juntaria a ela. Suas certezas haviam balançado. Hugo entrou para tirar a mesa. Me traga um conhaque, meu bom homem, disse Odênibo. Pois não, Sá. Odênibo esperou até Hugo servir o conhaque e sair, antes de dizer. Pedi a Richard para não vir mais aqui. O que houve? Passei por ele na rua, perto do prédio da minha faculdade, e vi uma expressão nele que me irritou muito, de modo que o segui até a rua Imoque e me pus a berrar. O que você disse a ele? Não me lembro. Você não quer me dizer? Não me lembro. Tinha mais alguém? O empregado dele apareceu. Sentaram-se os dois no sofá da sala. Ele não tinha o direito de ir tirar satisfações, de dirigir sua raiva contra Richard, e, no entanto, ela entendia por que Odênibo fizera isso. Eu nunca culpei a amá-la, disse ela. Foi em você que eu depositei minha confiança, e a única maneira de alguém mexer com essa confiança era tendo sua permissão. Eu culpei só você. Odênibo pôs a mão na coxa de Olana. Você devia ficar bravo comigo, não com Richard, disse ela. Ele ficou calado tanto tempo que ela pensou que não fosse responder. Mas ele disse, eu quero ficar bravo com você. A fragilidade dele a comoveu. Ajoelhou-se diante dele e desabotoou a camisa, para sugar a carne firme e macia de sua barriga. Sentiu-o inalar mais forte quando ela tocou no zíper da calça. Em sua boca,
ele estava duro. A leve dor no maxilar inferior, a pressão de suas mãos espalmadas sobre a cabeça, tudo a excitou e, mais tarde, disse: "Meu Deus, o Gu deve ter visto tudo." Ele a levou até o quarto. Tiraram a roupa em silêncio e tomaram uma ducha juntos, apertando-se um no outro no boxe estreito, e depois, colados na cama, os dois ainda molhados faziam movimentos lentos. Ela estava maravilhada com a sensação reconfortante de seu corpo compacto em cima dela. Ele cheirava a conhaque e ela queria lhe dizer que era quase como nos velhos tempos, de novo, mas não disse porque tinha certeza de que ele sentiu o mesmo e não queria arruinar o silêncio que os unia. Esperou até ele adormecer, o braço jogado por cima dela, o ronco alto saindo pela boca entreaberta, antes de se levantar e ligar para Kainene. Precisava ter certeza de que Richard não havia dito nada a ela. Não achava, no fundo, que os gritos de Odênibo o tivessem levado a confessar, mas não estava certa disso. "Kainene, sou eu", disse ela, quando Kainene atendeu o telefone. "Ejima disse Kainene. Olana nem se lembrava mais da última vez que a irmã a chamara de minha gêmea. Isso a animou, assim como a normalidade de sua voz, com aquele falar arrastado e seco que dava a entender que uma conversa com Olana não era sua maior chateação, mas assim mesmo era uma. "Eu queria dizer, Kedu", falou Olana. "Estou bem. Você sabe que horas são? Não percebi que era tão tarde. Você voltou para o seu amante revolucionário?" "Voltei. Você tinha que ouvir a mamãe falando dele. Dessa vez, ele deu a munição perfeita para ela." "Foi um erro dele", disse Olana, para logo depois se arrepender, porque não queria que Kainene pensasse que estava dando uma desculpa ao Odênibo. "Mas não é contra os princípios do socialismo engravidar pessoas das classes inferiores?" perguntou Kainene. "Ou deixar você dormir?" Houve uma minúscula pausa, antes de Kainene dizer, com seu tom usual de quem se diverte: "Naguanu, boa noite." Olana pôs o fone no gancho. Era óbvio que Richard não diria nada a Kainene. O relacionamento deles poderia não sobreviver, e talvez fosse melhor que ele não pudesse mais visitá-los. A mala teve uma menina. Era sábado e Olana estava na cozinha com o Gu, fazendo uma fritada de bananas e, quando a campainha soou, ela soube na hora que o recado viera de mama. Odênibo foi até a cozinha, as mãos nas costas. "Omu no Anie", disse baixinho. "Ela teve uma menina ontem." Olana não levantou os olhos da tigela de banana amassadas porque não queria que ele visse seu rosto. Não sabia o que iria mostrar, se conseguiria captar a mistura cruel de emoções que sentia, o desejo de chorar, de esbofeteá-lo e de se controlar, tudo ao mesmo tempo. "Nós temos que ir até Enugu essa tarde para ver se está tudo em ordem", disse ela bruscamente, levantando-se. "Gu, por favor, termine isso." "Claro, má." O Gu observava seus movimentos. Olana sentia a mesma responsabilidade de uma atriz cujos parentes esperam uma atuação esplêndida. "Obrigada, Nen", disse Odênibo. Ele a abraçou, mas Olana se desvencilhou. "Me deixa tomar um banho rápido." No carro, seguiram em silêncio. Ele dava espiadas frequentes nela, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como começar. Ela mantinha o olhar voltado para a estrada e só deu uma olhada para ele, para o jeito hesitante como segurava a direção. Sentia-se moralmente superior a ele. Talvez fosse imerecido e falso pensar que era melhor que ele, mas era a única maneira de manter controle sobre as emoções disparatadas, agora que a filha de uma desconhecida nascera. Por fim, quando estavam estacionando na frente do hospital, Odênibo falou: "No que está pensando?" Olana abriu a porta do carro. "Na minha prima Arise. Não faz nem um ano que se casou e já está louca para engravidar." Odênibo não disse nada.
Mama foi encontrá-los na entrada da maternidade. Olana esperava vê-la dançando de felicidade e olhando para ela com olhos zombateiros, mas o rosto enrugado estava taciturno, e o sorriso que deu ao abraçar Odênibo foi forçado. O ar do hospital estava denso de cheiros químicos. Mama, Kedu, disse Olana. Queria parecer em controle, determinar o rumo das coisas. Estou bem, disse Mama. Onde está o bebê? Mama pareceu surpresa com sua brusquidão. Na ala dos recém-nascidos. Vamos ver a mala primeiro, disse Olana. Mama levou-os até o quarto. A cama estava coberta com um lençol amarelo e a mala deitada com o rosto voltado para a parede. Olana afastou os olhos do ligeiro volume em sua barriga. De novo, era insuportável pensar que a filha de Odênibo tinha estado naquele corpo. Concentrou-se nos biscoitos, na lata de glicose e no copo de água na mesinha ao lado. A mala. Eles vieram, disse Mama. Boa tarde, Nu, disse ela, sem virar o rosto para eles. Como você está? Perguntaram Odênibo e Olana quase ao mesmo tempo. A mala resmungou uma resposta. O rosto continuou voltado para a parede. No silêncio que se seguiu, Olana escutou passos rápidos no corredor de fora. Já fazia alguns meses que ela sabia que esse momento chegaria. No entanto, olhando para a mala, sentiu um vazio escuro. Parte dela esperava que esse dia nunca acontecesse. Vamos ver a criança, disse. Ao se virar para sair, junto com Odênibo, reparou que a mala não havia mudado a posição do rosto. Não havia se mexido. Não fizera nada para mostrar que tinha escutado. Na ala dos recém-nascidos, uma enfermeira pediu a eles que esperassem em um banco enfileirados junto à parede. Olana via, através das persianas, muitos berços e muitos bebês chorando, e imaginou que a enfermeira ficaria confusa e traria o bebê errado. Porém, ela levou o bebê certo. A cabeça forrada de cabelos maciamente crespos e os olhos muito espaçados eram inconfundíveis. Só tinha 2 dias e já se parecia com Odênibo. A enfermeira fez menção de lhe entregar o bebê, envolto num cobertor branco de lã, mas Olana fez um gesto para Odênibo. Deixa o pai segurá-la primeiro. Vocês sabem que a mãe se recusa a tocar na criança? Disse a enfermeira, entregando o bebê a Odênibo. O quê? Disse Olana. Ela não tocou na filha. Estamos usando uma ama de leite. Olana olhou para Odênibo, que segurava o bebê com os braços estendidos, como se precisasse de uma certa distância. A enfermeira ia dizer algo mais quando apareceu um jovem casal e ela se apressou a ir ter com eles. Mama acabou de me contar, disse Odênibo. Disse que a mala não quer nem ver o bebê. Olana não respondeu. Eu vou acertar a conta, disse ele. Parecia estar pedindo desculpas. Ela estendeu os braços e, assim que ele lhe entregou a criança, o choro estridente começou. Do outro lado da sala, a enfermeira e o casal olharam para ela, e Olana teve certeza de que eles sabiam que ela não fazia a menor ideia de como agir com um bebê aos berros no colo, que ela era incapaz de ficar grávida. Quietinha, quietinha, Ozugo, disse ela, sentindo-se um tanto teatral. Porém a boca minúscula continuou aberta e torcida, e o choro era tão estridente que ela se perguntou se não doía naquele corpinho tão pequeno. Olana enfiou o dedo mindinho no punho da menina. Aos poucos, o choro foi diminuindo, mas a boca minúscula continuou aberta, mostrando gengivas rosadas, e os olhos redondos se franziam e olhavam para ela. Olana riu. A enfermeira apareceu. Hora de levá-la para dentro, disse. Quantos você tem? Eu não tenho filhos, disse Olana, satisfeita que a enfermeira tivesse pensado que tinha. Odênibo voltou, e eles entraram no quarto de Amala, onde Mama, sentada na beira da cama, segurava uma tigela tampada. Amala se recusa a comer, disse ela. Guaquaia, diga a ela para comer. Olana pressentiu o incômodo de Odênibo ao falar, com uma voz alta demais. Você deve comer, Amala.
Amala resmungou qualquer coisa. Por fim, virou o rosto para eles e Olana pôde vê-la, uma mocinha feiosa da roça, encolhida na cama como se para suportar mais um golpe furioso da vida. Nenhuma vez ela olhou para Odênibo. O que ela devia sentir por ele era um medo reverente. Se Mama a tinha mandado entrar no quarto do filho ou não, o fato é que ela não disse não, porque nunca lhe passou pela cabeça que pudesse dizer não. Odênibo deu uma cantada embriagada em Amala e ela se submeteu prontamente, sem levantar objeção nenhuma. Ele era o patrão, falava inglês, tinha carro. Foi tudo como deveria ser. Você escutou o que meu filho disse? Perguntou Mama. Ele disse que você precisa comer. Eu ouvi, Mama. Amala sentou-se na cama e pegou a tigela esmaltada, os olhos voltados para o chão. Olana a observava. Talvez fosse ódio o que sentia por Odênibo. Quem pode saber quais os verdadeiros sentimentos daqueles que não têm voz? Olana aproximou-se de Amala, mas não tinha certeza do que queria dizer, de modo que apanhou a lata de glicose, examinou-a e pôs de volta na mesinha. Mama e Odênibo tinham saído do quarto. Eu vou embora, disse Olana. Boa viagem, disse Amala. Olana queria lhe dizer algo, mas não conseguiu achar palavras, de modo que lhe deu um tapinha no ombro e saiu do quarto. Odênibo e Mama conversaram ao lado do bebedouro por tanto tempo que os mosquitos começaram a morder Olana, que resolveu entrar no carro e tocar a buzina. Desculpe, disse Odênibo ao entrar. Não falou nada do que a mãe e ele tinham conversado até chegarem aos portões do campus, em Nusuka, 1 hora depois. Mamã não quer ficar com a criança. Ela não quer ficar com a criança? Não. Olana sabia por quê. Ela queria um menino. É. Odênibo tirou a mão da direção para abaixar um pouco mais o vidro da janela. Olana encontrava um prazer culpado na humilhação que o inundara desde o parto de Amala. Nós concordamos que ela vai ficar com o pessoal de Amala. Eu vou a Aba na semana que vem para conversar com eles. Nós vamos ficar com ela, disse Olana. Assustou a si própria com a clareza com que articulara o desejo de ficar com o bebê e de como lhe parecia a coisa certa a fazer. Era como se sempre tivesse sido esse o seu desejo. Odênibo virou-se para ela, com os olhos esbugalhados por trás dos óculos. Estava passando tão devagar por cima de um obstáculo de trânsito que receou que o carro fosse morrer. Nossa relação é o mais importante para mim, né? Disse ele, baixinho. Temos de tomar a decisão correta para nós. Você não estava pensando em nós quando engravidou a moça, disse Olana, antes que pudesse se controlar. Detestava a malícia que havia no seu tom de voz, o ressentimento renovado. Odênibo parou o carro na garagem. Parecia cansado. Vamos pensar a respeito. Nós vamos ficar com ela, repetiu Olana, com firmeza. Podia criar uma criança, a filha dele. Compraria livros sobre maternidade, encontraria uma ama de leite e enfeitaria o quarto. Revirou-se na cama a noite inteira. Não sentira a pena da criança. Ao contrário, ao segurar aquele corpinho morno, teve consciência de que era possível descobrir felicidades inesperadas, de que o nascimento não fora planejado, mas que se transformara, assim que ocorreu, naquilo que tinha de ser. Sua mãe não pensava dessa maneira. A voz ao telefone, no dia seguinte, estava grave, com o tom solene de alguém falando de um morto. Né, você logo vai ter seu próprio filho. Não acho certo que você crie a filha de uma moça da roça que ele engravidou assim que você viajou. Criar um filho é coisa muito séria, minha filha, mas, nesse caso, não é a coisa certa. Olana segurava o fone e olhava para as flores no centro de mesa. Uma delas havia caído. Era espantoso que Hugo tivesse esquecido de tirá-la do vaso. Havia verdade nas palavras da mãe. Ela sabia disso. No entanto, também sabia que o bebê tinha a cara que ela sempre imaginara que teria uma filha sua com Odênibo. Cabelos fartos,
olhos bem espaçados e gengivas rosadas. Os parentes dela vão lhe dar trabalho, disse a mãe. A própria moça vai lhe dar trabalho. Ela não quer a criança. Então deixa com os parentes dela. Mande o que for preciso, mas deixe a criança lá. Olana soltou um suspiro. Anuguem, vou pensar um pouco mais a respeito. Ela pôs o fone no gancho. Depois tornou a pegá-lo e deu à telefonista o número de Kainene em Port Harcourt. A telefonista tinha uma voz preguiçosa. Fez Olana repetir o número várias vezes e soltou uma risadinha antes de fazer a conexão. Mas quanta nobreza a sua, disse Kainene depois que Olana lhe contou. Não é nobreza, não. Você vai adotá-la formalmente? Vou, acho que vou. E o que vai dizer a ela? O que eu vou dizer a ela? Quando ela for mais velha. A verdade, que amá-la é a mãe dela. E vou fazer com que me chame de Mami Olana, ou algo parecido, porque assim, se amá-la voltar, sempre será a mãe. Você está fazendo isso para agradar seu amante revolucionário. Não é não. Você está sempre tentando agradar todo mundo. Não estou fazendo isso por ele. Essa ideia não é dele. Então, por que está fazendo isso? Ela parecia tão indefesa. Foi como se eu já a conhecesse. Kainene ficou calada por alguns instantes. Olana puxou o fio do telefone. Eu acho que essa foi uma decisão muito corajosa, disse por fim. Embora Olana tivesse ouvido perfeitamente, perguntou, o que foi que você disse? É muita coragem sua fazer isso. Olana recostou-se na cadeira. A aprovação de Kainene, algo que até esse momento ela nunca tinha recebido, era como uma doçura em sua língua, um jorro de competência, um bom presságio. De repente, tomou a decisão final. Traria a criança para casa. Você virá para o batismo dela? Perguntou Olana. Eu ainda não visitei esse inferno poeirento de vocês, de modo que, sim, talvez eu vá. Olana desligou, sorrindo. Mama levou o bebê embrulhado num chale marrom que tinha o cheiro desagradável de ogire. Sentou-se na sala e arrulhou amorosamente com ela até Olana aparecer. Depois se levantou e entregou-a. Guanu. Eu não demoro a visitá-la, disse. Parecia estar com uma pressa constrangida, como se para ela o assunto todo fosse fácil de acabar. Depois que se foi, Gu examinou o bebê com uma fisionomia levemente preocupada. Mama disse que o bebê parece a mãe dela, que é a mãe dela nascida de novo. As pessoas se parecem, Gu, mas isso não quer dizer que são uma reencarnação. Mas elas reencarnam, Ma. Todos nós vamos voltar um dia. Olana dispensou-o com um aceno. Vai jogar esse chale no lixo. Tem um cheiro horroroso. O bebê estava chorando. Olana sossegou a pequena, deu-lhe um banho numa pequena bacia e olhou preocupada para o relógio, com medo de que a ama de leite, uma mulher bem gorda que a tia de Gu descobrira, se atrasasse. Mais tarde, depois que a ama chegou, amamentou a criança e ela adormeceu, Olana e Odênibo olharam para o bebê, deitado de costas no berço, perto da cama, dos dois. Sua pele era de um marrom irradiante. Ela tem tanto cabelo, igualzinho a você, disse Olana. Você vai olhar para ela às vezes e me odiar. Olana deu de ombros. Não queria que ele pensasse que estava fazendo isso por ele, como um favor para ele, porque dizia muito mais respeito a ela que a ele. O Gu disse que sua mãe foi ver o Díbia, disse ela. O quê? O Gu acha que tudo isso aconteceu porque sua mãe foi ver o Díbia e que o remédio que ela deu levou você a dormir com a mala. Odênibo calou-se por alguns momentos. Imagino que é a única forma que ele tem de dar um sentido a isso. O feitiço deveria ter produzido um menino desejado, não é mesmo? Disse ela. É tudo tão irracional. Não mais irracional que acreditar num Deus cristão que ninguém pode ver.
Estava acostumada às chacotas afetuosas que ele fazia de sua fé benemerente e teria dito que nem sabia ao certo se acreditava ou não num Deus cristão que não podia ver. Mas, com um ser humano indefeso deitado no berço, alguém tão dependente dos outros que sua própria existência tinha de ser uma prova de um bem maior, as coisas haviam mudado. Eu acredito sim, disse ela. Acredito num bom Deus. Eu não acredito em Deus nenhum. Eu sei, você não acredita em nada. No amor, disse ele, olhando para ela. Eu acredito no amor. Ela não pretendia rir, mas a risada veio assim mesmo. Ela queria dizer que também o amor era irracional. Temos de pensar em um nome, disse. Mama lhe deu o nome de Obiageli. Não podemos batizá-la com esse nome. A mãe de Odênibo não tinha o menor direito de dar nome a uma criança que rejeitou. Nós vamos chamá-la de Baby, por enquanto, até encontrarmos o nome perfeito. Kainene sugeriu Chiamaka. Sempre gostei desse nome. Deus é belo. Kainene será a madrinha. Tenho de ir falar com o padre Damian sobre o batismo. Faria compras em Kingsway. Encomendaria uma peruca nova em Londres. Sentia-se zonza. Baby se mexeu e uma nova onda de medo tomou conta de Olana. Olhou para o cabelo brilhante de óleo Pierce e se perguntou se conseguiria de fato criar uma criança. Sabia que era normal, o jeito como ela respirava rápido demais, como se estivesse ofegante, e, no entanto, se preocupava até com isso. Nas primeiras vezes em que ligou para a casa da irmã, naquela tarde, não houve resposta. Talvez Kainene estivesse em Lagos. Ligou novamente à noite e, quando Kainene atendeu e disse, alô, parecia rouca. Egimaem, disse Olana, está resfriada? Você trepou com Richard. Olana levantou-se. Você, a boazinha? A voz de Kainene estava controlada. A boazinha não devia trepar com o amante da irmã. Olana afundou de novo no puff e percebeu que o que sentia era alívio. E Kainene sabia disso. Ela não teria mais que se preocupar com o fato de a irmã descobrir. Estava livre para sentir remorso de verdade. Eu devia ter contado a você, Kainene. Não significou nada. Claro que não significou nada. Afinal, foi só uma questão de trepar com meu amante. Não foi essa a minha intenção. Olana sentiu as lágrimas nos olhos. Kainene, eu sinto muito mesmo. Por que você trepou com ele? Kainene parecia assustadoramente calma. Você é a boazinha, a favorita, a beldade da família e a revolucionária africanista que não gosta de homens brancos. Pura e simplesmente, não precisava trepar com ele. Então, por que trepou? Olana respirava devagar. Eu não sei, Kainene. Não foi algo que eu tenha planejado. Eu sinto muito. Foi imperdoável. É imperdoável, disse Kainene e desligou. Olana pôs o fone no gancho e sentiu um estalo ardido dentro do corpo. Conhecia muito bem a irmã gêmea. Sabia o quanto Kainene se apegava à dor.